Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Conexões de Impacto, e o episódio de hoje vamos falar de um tema sobre geopolítica. Geopolítica e tecnologia, o que isso tem a ver e como nós podemos juntar esses dois horizontes? O episódio de hoje vai ser Eurásia Inconquistável, Rússia. E nesse episódio, por ser geopolítica, eu vou contar com a presença, mais uma vez, aqui com a gente, de Demétrios Silva Matos. Ele é advogado, cientista político e um grande conhecedor de história. E para esse tema mais precioso sobre Rússia, ele vai abordar algumas questões pitorescas. Afinal, nós estamos vivenciando já há alguns anos uma guerra entre a Ucrânia e Rússia, e durante esses anos começamos a ver o desenvolvimento tecnológico voltado ao uso militar. Epa! Mas se a gente for ver a história, vamos entender que a história dos governos, a história dos países, o desenvolvimento tecnológico, ele foi voltado sempre, desde os princípios, para finalidades de Estado e de soberania. Um exemplo clássico: as grandes navegações. As caravelas surgem para que pudesse Portugal, primeiramente, alcançar terras além mar, e o roteiro das lindas Índias e suas especiarias tão caras e cobiçadas que enriqueceram os cofres europeus dos estados. Darwin, em suas pesquisas, traz o desenvolvimento e acompanha expedições também governamentais e militares, mostrando que o uso e o desenvolvimento científico, desde a origem, está voltado para o uso de tecnologias com finalidades também militares. Mas para que a gente comece primeiramente esse pano de fundo, é importante entendermos de onde vem o ponto de partida da conexão Rússia e Europa, que já foi conhecida como União Europeia, e tantas outras nomenclaturas do passado desses dois países, entre a Eurásia, Europa e a Ásia, até os dias atuais. Será a Rússia ter sido assim tão beligerante com a Europa? Terá a Europa sempre criado um caso para má interpretação e, entre aspas, demonização da Rússia? E antes de que você comece, uma coisa que sempre me chamou a atenção, Demetrios, foi que há uma hostilidade entre a Rússia e a Europa, apesar de serem tão próximas. Quando você vê alguns filmes históricos, né, obviamente, e você vê que a Rússia, ela tentou se europeizar, você vê que a corte europeia, o estilo de vida antes da Revolução Russa era falar francês, era imitar os costumes europeus como sinônimo de sofisticação. Então, significa que culturalmente, antes dessa Revolução Russa, havia uma proximidade cultural e ideológica. Quando começou as primeiras rusgas e por quê? Eu acredito que foi por fatores históricos, geográficos e até mesmo no maneira popular. A região da Rússia, historicamente, foram onde em tempos antigos, povos nômades agressivos como os hunos e os mongóis passaram para a Europa. Os hunos, por exemplo, eles não encerraram o Império Romano, mas auxiliaram em muito sua eventual queda, porque apareceu na região, conquistaram povos germânicos nativos, que querendo fugir deles e fugindo em direção ao Império Romano, tanto ocidental quanto oriental. E, inevitavelmente, toda essa crise migratória levou à queda do Império Romano. Então, a Rússia sempre foi um corredor de passagem? Isso? Foi. Para atingir a Europa, primeiramente, se chegava até a Rússia. Sim. Sempre foi, por assim dizer, a porta de entrada da Ásia para a Europa, e vice-versa. Tanto que a Rússia é, por excelência, um estado eurasiano. É conhecido como um continente de Eurásia, né? Ele pega parte das qualidades da Europa, por ser sua finalização, digamos assim, encostando já na Ásia, e porta de entrada da Ásia. E o primeiro grande episódio de conflito? O que aconteceu? Historicamente, considerando já a criação dos Estados modernos, o primeiro grande conflito foi
foi contra o rei Carlos II da Suécia, que buscava criar um grande império sueco na região. Conquistou países vizinhos, como a Dinamarca e a Polônia, porém falhou em tomar a Rússia, já que usaram contra ele ataque à terra arrasada. A Rússia que usou contra ele? Foi. E que tática era essa? Queimar provisões, queimar acampamento e se refugiar mais para o interior, pois quando o exército invasor chegasse, não ia ter nada para reivindicarem. Passariam fome e, dependendo da estação, frio. E já estávamos próximos de chegar próximo do general Inverno? Estávamos. O general Inverno, quando luta na defensiva, é invencível. Invencível. Então, esse foi a primeira grande rústica que inaugurou digamos assim, a primeira conflito entre a Europa e a Rússia, dizendo assim, epa, temos aqui um Estado, vamos assim chamar, que pode ser beligerante e que não é tão fácil de ser rendido. E quais foram os frutos desse primeiro embate? Os frutos foi que Carlos II foi derrotado na Rússia. Acabou tendo que se refugiar junto aos inimigos deles, o Império Otomano. Posteriormente, ele conseguiu voltar para casa e morreu no campo de batalha na Noruega. Mas isso não nos vem ao caso. O que ficou registrado é que Carlos II falhou em criar seu império ao tentar conquistar a Rússia. E eu digo que ele foi o primeiro a tentar conquistar e o primeiro a falhar. E o primeiro a falhar. Então já se sabia historicamente que antes das outras batalhas, digamos assim, no século XX, outros tentaram invadir e conquistar a Rússia. E essa foi a primeira derrota. Foi. E a segunda? Antes de entrar na segunda, queria dar mais um contexto. Ótimo. A Rússia, devido ao seu imenso tamanho territorial e também um pouco populacional, sempre foi vista com apreensão pelo resto da Europa, pois entendiam que era o país que, se algum dia entrasse em guerra contra eles, provavelmente iria esmagá-lo com números. Como mencionei antes, historicamente, era o local por excelência que os mongóis e os hunos passaram, rumo à Europa. E parte desse marginal perseverou. Muitos o viam como um bicho-papão, um local de hordas asiáticas sanguinárias, que a qualquer segundo iriam para destruir a luz da civilização, tal como hunos e mongóis fizeram no passado. E sempre haverá um povo dito como bárbaro, invasor e desordeiro. Por exemplo, o hoje aclamado ariano, o loiro de olhos azuis, o ícone da beleza, um dia para o Império Romano foi a pior escória possível. O bárbaro sanguinário. É importante ver esses contextos históricos e geopolíticos também, porque isso vai decidindo em que mãos passa o poder e a cultura de um povo para outro, e quando a passagem dessa cultura de poder de um povo para outro, no decorrer da história, significa também a passagem de conhecimentos culturais e conhecimentos científicos, ou seja, acompanhar o desenvolvimento da geopolítica, as guerras, sejam elas tarifárias, sejam elas comerciais, no caso, econômicas, sejam elas realmente físicas, beligerantes, é significar que vai ter um vencedor ou grupo vencedor e vencidos. E pela história, os vencedores sempre ditam as regras culturais, as regras econômicas e o que deve ser considerado certo e errado através das legislações internas e das legislação internacional através dos tratados. O povo que ganha a guerra, ele escreve a história. E essa primeira embate com a Rússia, importante para a gente chegar até o contexto atual, deixou uma marca. Se os hunos vêm através da Ásia, passando por território europeu, pela Rússia, significa e começa a criar no imaginário coletivo europeu que a Rússia é um perigo latente. Como você disse, mesmo pelo número populacional que eles teriam e poderiam arregimentar, apesar de ser uma Rússia, digamos assim, um país agrário predominantemente, mas treinar essa mão de obra, entre aspas, para pegar armas, o número seria muito maior do que os camponeses nos estados europeus. E o segundo grande ponto, qual foi? O segundo foi quando veio o famoso Napoleão Bonaparte, que criou o Império Francês, que pegou todos os estupefados. Como assim Império Francês? Nunca houve império antes.
Vários monarcas europeus ficaram preocupados com ele, e um a um foram tentar se opor a eles. Praticamente todos falharam. No final da carreira de Napoleão, apenas 2 estados permaneceram invictos. A Grã-Bretanha, devido a ser uma ilha e não poder ser invadida sem frota naval, e a Rússia. E com esse último, Napoleão tentou uma vez mais conquistá-la. Convocou um gigantesco exército, conhecido como a Grande Armée, o maior regimento de humanos até o vencimento na história, e iniciou sua invasão. Novamente foi usado contra ele a tática da terra arrasada, que consistia em queimar provisões e plantações, para que quando o invasor chegasse, não encontrasse nada. Napoleão estava convencido de que, chegando em Moscou, poderia forçar o czar a ceder. E mesmo todo esse empecilho foi até Moscou. Ele ficou muito surpreendido quando não só o czar foi embora da cidade, como também a incendiou. Por 4 dias, Moscou ardeu. Calcula-se que 3 da cidade vieram poeira. E aquele era o final do outono. Napoleão não teve escolha, teve que voltar para onde veio, porque o inverno ia ser brutal. Mas durante a marcha, o inverno chegou um pouquinho mais cedo. E lentamente, o general Inverno foi consumindo a Grande Armée. E daqueles 500 mil homens, pouco menos de 80 mil chegou. Napoleão não morreu no inverno russo, porém foi muito agravado por a sua aura de invencibilidade. E um a um os estados que veio conquistados se rebelaram contra ele, o que consequentemente levou essa queda mais adiante. Engraçado, né? Os próprios estados europeus que olham essa derrota de Napoleão e dizem: epa, a França não é invencível? A Grande Armée, que foi organizada para invadir a Rússia, voltou com quantos por cento? 5%? 10%? Por aí. Significa que a França estava fragilizada. Era a hora dos estados europeus se reerguerem. E graças a quem? A Rússia. E mesmo assim, ela foi tão ainda não agradecida desses pequenos detalhes que ajudou o povo europeu. Nunca foi. Tanto que uma curiosidade. Já no século XX, quando a Rússia converteu à União Soviética, o grande temor era menos pelo socialismo e mais por ser Rússia. Se qualquer outro estado vier socialista, eu imagino que teria tanta preocupação como teve naquele em particular ter sido. Afinal, era o grande bicho-papão, o local que no passado vieram invasores sanguinários, e que talvez ainda viessem novos. Isso me fez lembrar, Demetrios, um texto que tu escreveste sobre o testamento. Isso também não ajudou a criar no imaginário popular europeu essa disseminação contra a Rússia? Quando foi escrito esse testamento? O que ele é? Essa deepfake histórica foi criada após a morte do czar Pedro, que, ironicamente, foi o que já tentou aproximar a Rússia dos países europeus, adotando vários de seus hábitos e modificando sua legislação. Alterou o calendário, que estava 1.500 anos à frente do calendário europeu oficial, para coincidir com o da Europa, e criou um imposto da barba, porque o homem barbudo russo não contigia com o homem europeu. Então, se a gente tem uma barba, tem que pagar um imposto em cima dela. Para deixar o físico, o biotipo russo mais parecido com o biotipo, digamos assim, os costumes, os trajes europeu. Ele estava trazendo a cultura europeia para a Rússia. E aproximá-la também. E como foi agradecido? Com uma deepfake. Uma deepfake. Não se sabe ao certo quem criou o testamento, mas quando ele foi criado, todos os povos europeus acreditavam no mesmo. Nesse documento, dizia que quando Pedro morreu, ele prometeu aos súditos que conquistaria a Polônia e Constantinopla, bem como os estados da Escandinávia. Então, a Rússia poderia exercer uma influência imensa sobre o resto da Europa, dominando-a por completo e convertendo-a seu vassalo. A gente tem que entender, eu pego esse gancho do testamento de Pedro, que a desinformação, ou mesmo fake news, utilizadas para finalidades políticas e para gerar
desestabilização em governos e, com isso, garantir atitudes e respostas governamentais não é algo dessa era digital moderna do século XXI. Essa era moderna digital do século XXI possibilita, através das diversas plataformas e velocidade da informação, que o efeito seja muito mais rápido, porque uma notícia, quando ela é postada e ela viraliza, ela em uma hora praticamente percorreu o globo e é repostada por todos os canais de comunicação. Mas não quer dizer que no passado, mesmo sem essa velocidade, engenhocas e ardis eram criados para justificar ações militares contrárias aos interesses governamentais ou ter a população aliada ou forjar a população de ideias não verdadeiras para que ela conduza um sentimento de revanche ou de ódio e justifique guerras e decisões governamentais que estão sendo tomadas. Conseguem perceber que a história da desinformação e da fake news e a manutenção do pensamento crítico, muito urgente hoje pela velocidade das plataformas digitais, é algo que os povos do passado já passaram e enfrentaram enquanto condução histórica, e nós temos muito que aprender com eles. Por quê? Porque se hoje existe um conflito beligerante geopolítico que está redesenhando, digamos assim, as bordas da Rússia, que está fazendo países ingressarem ou se retirarem dessas organizações, como, por exemplo, recentemente a Finlândia ingressa nessa organização, qual é o nome dela? OTAN. Na OTAN, e isso traz uma reação da Rússia, ou seja, são contornos geopolíticos. Toda essa movimentação contrária, ela surge dessa indicação mais antiga no passado, onde a Rússia, perante a Europa, era tida como um inimigo antigo e, por isso, não poderia ser considerado um aliado. E esse testamento de Pedro, eu vou deixar o link do teu artigo bem aqui, com o QR Code, para quem quiser acessar, ele é muito rico dessas informações, porque foi basicamente um enredo, não foi? Criado, e isso percorreu e foi usado para justificar várias ações de guerras posteriores ou decisões governamentais que implicavam diretamente a Rússia. Quais são elas, Demetrios? Conta pra gente. Aproveitando que você mencionou a OTAN, tem uma história curiosa. Nos Qual? anos 50, após a criação da organização, a União Soviética formalmente pediu seu ingresso na organização, o que pegou todo dia de surpresa. Como assim nosso inimigo quer se unir a nós? Teve umas enrolações e no final recebeu uma resposta negativa. Recebeu uma resposta negativa. Ainda naquele pleito de demonizar, né, e considerar a Rússia um inimigo comum. Foi. Inclusive, um general estadunidense que esteve na formação da OTAN a classificou da seguinte maneira: ela existia para manter os estadunidenses dentro da Europa, os russos fora e os alemães de joelhos. E é bom a gente resgatar essa criação da OTAN. Ela foi feita logo depois da Segunda Guerra. Foi. A ideia dela é que caso a União Soviética atacar um país da Europa Ocidental, todos eles estariam em guerra automaticamente. E o grande interessante disso, que deve ser o terceiro grande ponto, né, da Europa com a Rússia, foi a Segunda Guerra Mundial. Foi. Qual foi a participação da Rússia na Segunda Guerra Mundial? Decisiva. Sem ela, era muito provável que os aliados não tivessem logrado êxito Não. em Sem ela, derrotar a provavelmente, Alemanha. Churchill teria se rendido faz tempo. Teria se rendido faz tempo, e hoje os contornos geopolíticos mundiais, pela Declaração dos Direitos do Homem e todos os direitos e constituições que regem, digamos assim, o mundo ocidental, poderiam simplesmente não existir. Foi. A Alemanha nazista teve algumas derrotas no passado, mas nenhuma tão contundente quanto a de Stalingrado. Foi a primeira vez que um grande exército nazista foi enfrentado e vencido. E por mais que atualmente britânicos e estadunidenses negam, na época foi um enorme fator moral para eles. Mostrou que aqueles alemães não eram indestrutíveis. Poderiam ser confrontados e vencidos. E naquela desesperança, de medo e angústia,
Este fato levantou o ânimo de muita gente. E fizeram com que os estados se reunissem e, sim, marchassem contra a Alemanha, garantindo a vitória dos aliados. Exatamente. Em uma guerra, além dos recursos financeiros e militares, também é importante haver a moral. Sem a moral, a guerra está perdida. Está perdida. E é muito interessante porque o mundo ocidental, nesse momento da Segunda Guerra, já era reconhecidamente capitalista. E a Rússia, na época de Stalin, era tida como comunista. E logo em seguida, a Segunda Guerra, quando se desfez a aliança, digamos assim, na qual a Rússia teve participação ativa e decisiva para a vitória da Segunda Guerra Mundial, começou-se uma onda de demonização no mundo do comunismo e também se instaurou a Guerra Fria. Curioso, não? Foi, mas foi uma aliança apenas temporária. O próprio Winston Churchill, um ferrenho anticomunista, engoliu seu orgulho e na época se aliou com Stalin na Segunda Guerra Mundial, porque sabia que precisava dele. Inclusive, Churchill tinha um pequeno plano no final da guerra de trair Stalin para recuperar a Polônia. Isso não ocorreu por dois motivos. A Alemanha foi derrotada, mas o Japão ainda estava em guerra, e Roosevelt não podia ajudá-lo muito na questão da Polônia, e principalmente, Stalin anunciou que havia conseguido a bomba atômica. E aí era uma questão de forças, né? E o que a gente deve entender também em termos de tecnologias mundiais, eu pego esse gancho da bomba atômica já na Segunda Guerra Mundial, que nós vimos ao longo da história a Rússia sendo, digamos, a tentativa de invasão desde séculos antes para a conquista do seu território e ela aliada ao general Inverno, sempre invencível com todos aqueles europeus que tentaram entrar e conquistar o seu território, quando acionada, mesmo sendo já uma Rússia comunista, pelos aliados ocidentais capitalistas para vencer um inimigo comum que assombrava, digamos assim, o mundo, que era a Alemanha de Hitler, ela não fugiu do cerco. Ela compareceu e suas vitórias, como a de Stalingrado, foram decisivas para a vitória dos aliados. Mas logo em seguida, tendo conquistado todos esses feitos e as alianças sendo desfeitas, iniciou-se a chamada Guerra Fria, com a tecnologia no meio, onde as bombas atômicas de um lado e do outro mantiveram a paz mundial. Porque com o acionamento da bomba atômica, e não estamos mais falando de Hiroshima e Nagasaki, que era um tipo de tecnologia que hoje a potência nuclear ela é muito superior do que aquela que foi disparada, e todos na história, e quem estuda história e olha os ecos do passado, vê a destruição que foi causada, significaria a destruição do planeta. E com isso, tratados e mais tratados foram celebrados para que garantir que a criação, o desenvolvimento de armas nucleares seguissem protocolos internacionais, porque entendiam que era necessário para a segurança do mundo. Se a gente pega essa atual corrida da inteligência artificial, é importante que em termos geopolíticos se entenda que estamos vivenciando uma corrida tecnológica, principalmente para quem vai ser o país, quem vai ser a empresa que primeiro desenvolver a AGI, que é Artificial General Intelligence, aquela que está no nível e patamar humana, vamos entender que estamos numa corrida e devemos ter suporte nos estudos de geopolítica e da história do passado para entender os riscos que estamos tendo. Porque se apenas um bloco, se apenas uma nação, se apenas um Estado ou se apenas uma empresa conseguir desenvolver essa tecnologia, e podemos fazer o paralelo com o armamento nuclear, ela domina o mundo. Então é importante essa democratização do conhecimento para que outras empresas e outros países também estejam presentes no seu desenvolvimento tecnológico, para que, em condições e pé de igualdade, tal qual durante a Guerra Fria, polos com energia nuclear e outro polo com energia nuclear dissesse, não vem que não tem. Se você disparar, eu disparo aqui. E acabou a brincadeira, porque o mundo vai ser destruído.
aproveitando que você mencionou Hiroshima e Nagasaki, tem uma história curiosa envolvendo elas. Logo após a queda da Alemanha, o Japão ainda estava na guerra, e a União Soviética decidiu virar seus olhos contra eles. Declararam guerra ao Japão e estavam ajudando os chineses a expulsar o seu território. Neste momento, os Estados Unidos estavam se preparando para a invasão da ilha principal, que já disseram que ia ser complicada, porque os japoneses em si são um povo resistente e que não se rendem com facilidade. Aí, nesse momento, receberam uma carta do seu então aliados União Soviética, dizendo que estavam quase expulsando todos os japoneses da China e se aguentassem o bastante, poderiam então ajudar a conquistar a ilha principal do Japão. Então, os Estados Unidos pensaram, caramba, já dividimos a Alemanha com eles. Se eles nos ajudarem, temos que ter que dividir o Japão também. Tem alguma forma de fazer o Japão cair antes? Então, veio o Projeto Manhattan e seus resultados. E é um outro ponto interessante dizer que a utilização de artefatos tecnológicos, às vezes mais eficientes, eles seguem não para a preservação de vidas, mas sim para conquistas imperiais, conquistas militares e conquista de demonstração de força e de poder. E isso nós estamos falando de praticamente há menos de um século atrás. É muito recente na história. É muito recente esse aprendizado coletivo de que precisamos sim fazer o desenvolvimento tecnológico, mas com ética, com segurança e centrado no humano. Sem essa tripé, sem essa trinomia, por que desenvolver tão rápido e apenas um país ou um bloco? Quais riscos coletivos e sociais estamos vivendo nesse momento? E voltando à nossa Rússia inconquistável, hoje nós vivemos um armamento e um tipo de guerra completamente remodelada pelos drones, pelo uso de hackers, pelo uso de cibersegurança, pelo uso de invasões tecnológicas, ou seja, aquela noção antiga de que grupos militares físicos entram no território simplesmente e com utilização de força através de armas conquistam o seu território, está sendo remodelado pelo nível tecnológico das guerras que doravante vamos testemunhar. Significa o quê? Se nós adicionarmos a pimentinha da inteligência artificial, precisamos ter cuidado com as armas autônomas. Mas isso vai ser assunto para um outro episódio próprio, porque é muito o que falar e há muito o que nós conversarmos. Demétrios, e sobre a Rússia? Será que um dia ela vai conseguir conviver pacificamente com a Europa? Ultimamente eu tenho minhas dúvidas, ainda mais por todo aquele contexto moderno. A União Europeia, desde 2014, fez um golpe na Ucrânia, depois um governo legítimo, e colocou no seu local um governo marionete, que desde então vem perseguindo russos étnicos e proibindo sua cultura e língua, o que inevitavelmente levou à guerra que nós estamos vendo agora. E eles continuam insistindo com mais armas, mais recursos, mesmo contra a população deles, que estão farta com todos esses gastos. E agora, enquanto o Trump quer se livrar de uma guerra que ele herdou, a União Europeia está cada vez mais comprometida em não. Temos que iniciar a Terceira Guerra Mundial. Temos que erradicar as escolas lá de uma vez por todas. Estamos nisso agora. Estamos vivendo uma dificuldade de nos entender. Mas considerando que a Europa está iniciando ou já está vivenciando uma crise econômica aguda, onde ela vai ter que fazer escolhas doravante de aliados, de usos ou de armamento militares, ou de recursos sociais, pode ser que com o seu enfraquecimento, que já dá sinais atuais, seja a chance. Será que antigos inimigos se tornarem parceiros? O tempo dirá. Para isso é necessário líderes lúcidos, que atualmente não se encontram presentes. A Europa ainda não compreendeu que seu poder e influência desapareceu nos impérios coloniais, e que atualmente eles são o que eu chamo de um grande parque turístico. A céu aberto. E está vivendo basicamente também do turismo. E esse é um ponto interessante, essa construção de ideias foi para levar num outro seguinte ponto.
que, apesar das fragilidades europeias e das suas dificuldades geopolíticas e econômicas, a salvaguarda tecnológica no uso de dados, ou seja, proteção de liberdades civis, como biometria, como aqui a nossa LGPD e lá a GDPR europeia, elas salvaguardam direitos individuais e liberdades civis duramente conquistadas. A tentativa de, desde o lançamento do ChatGPT, colocar regramentos e normas no desenvolvimento da inteligência artificial, visando o todo coletivo, está nas mãos de uma comunidade geopolítica que está se enfraquecendo. Isso pode dar indícios de que, em termos de regulação, em termos de proteção tecnológica, vamos ter que entender quais são os ditames dos dois países, dois blocos, podemos assim dizer, a China e os Estados Unidos, sob a atual direção presidencial, irão decidir como levar essa corrida de desenvolvimento da inteligência artificial e as demais tecnologias congêneres que estão também se desenvolvendo, como a biotecnologia. E a Europa se enfraquecendo e sem tanto poder econômico e geopolítico, e também por não ser um grande centro de desenvolvimento tecnológico, talvez não tenha como, nesse tabuleiro mundial, exercer, como exerceu no passado, o seu domínio político e sua supremacia econômica para ditar regras em benefícios sociais. Então, estamos num momento cívico, onde a história, como sempre, está sendo escrita, mas está sendo escrita num tabuleiro móvel mexido, que as peças estão se movimentando muito rápido. Então, por isso, o entendimento do passado, de como chegou a Europa a esse confronto com a Rússia, de como a Europa vê a Rússia e de quem são os aliados por trás ao longo da história, pode nos revelar indícios de onde o desenvolvimento tecnológico vai nos levar. E esses indícios também dizem quais serão os destinos das guerras futuras com esse uso e arsenal militar. E com isso, Demétrios, a Rússia nos deixa uma grande lição, que aliados momentâneos podem se tornar grandes inimigos. Isso é mais comum do que deveria ser. Isso. E como será o destino desse grande império? Qual é o teu palpite para a Rússia? No conflito atual, irá perseverar. Já está claro para ele que é uma linha vermelha e que não vai ceder. Mas nunca se sabe o que pode vir no futuro. Com uma frase que eu vi uma vez, ter certeza de futuro é um sinal de eficiência mental. A certeza de futuro não. Por isso que os futuristas, que é uma linha em tendência que eu gosto bastante, eles desenham cenários de onde está indo e para que podemos nos guiar com melhores decisões. Mas a certeza que seria mais dada com as evidências próprias de outros ramos de busca de informações humanas não é dado para os futuristas, apenas linhas e tendências. E assim, Demétrios, eu vou agradecer a sua presença. Espero que vocês tenham gostado dessa mesclagem geopolítica tecnológica. Sem essa, nós não conseguimos entender os atuais rumos em que estamos inseridos do desenvolvimento tecnológico e devemos também depois incluir uma pimentinha de conhecimento da macroeconomia, que é outro grau de interferência na geopolítica e também, por consequência, no desenvolvimento tecnológico. Espero que tenham gostado. Quem você achar que esse conteúdo vai agregar algum tipo de valor e vai interessar, compartilhe, curta, deixe seus comentários, suas observações e opiniões e críticas e nos vemos no próximo episódio. Até mais!